Olá a todas e todos, estamos aqui para mais uma aula do curso Um Brasil Sustentável, que está nessa edição de 2020 discutindo os objetivos do desenvolvimento sustentável. Hoje nós temos mais uma aula do nosso curso, vamos discutir 2 ODSs com 2 ilustres convidados que estão aqui comigo. O ODS 6, cuja redação é a seguinte: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. E para nos trazer algumas informações e trazer um debate importante sobre este tema, eu convidei aqui a professora Marta Marcondes, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É doutoranda nossa aqui na Universidade Federal de São Paulo, mas ela é professora e pesquisadora já há bastante tempo na área de saneamento, recursos hídricos e assessora uma série de políticas públicas. A gente acompanha a carreira dela já há bastante tempo. E também vamos discutir o ODS 7, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos e todas. A questão energética é o ODS 7. Nós temos a honra de receber aqui Guilherme Susteras. Ele é da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, mas é engenheiro e atualmente também é doutorando na Getúlio Vargas, na área de administração. Também um grande entendedor da área de energia como um todo. Nós vamos debater, então, 2 temas muito importantes no Brasil e no mundo: saneamento, recursos hídricos e a questão energética. Bom, para a gente começar o debate, eu vou fazer aqui para vocês a mesma pergunta que eu fiz para todos os convidados deste curso, que é uma questão mais genérica, né? Eu acabei de ler para vocês a redação, conforme ela está lá no documento da ONU, né, nos ODS, e a pergunta é: da forma como está redigido, este título, né, do ODS, né, esse texto total do ODS, ele está adequado à realidade brasileira, ou precisaríamos fazer algum ajuste local, ou enfim, como está a realidade brasileira ante as metas previstas nesse ODS. Quer dizer, um panorama geral primeiro sobre o ODS e a sua adequação à realidade brasileira. Não sei se vocês têm alguém que prefira começar, eu tenho deixado um ponto por conta de vocês mesmos, mas acho que passemos cavaleiros. Vamos começar com a professora Marta. A questão de gênero a gente respeita muito aqui, vamos lá. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui, para poder falar um pouquinho de uma área que é uma área que eu trabalho intensamente, e falar também de ODS, né, que é uma coisa tão atual e que as empresas, as universidades, as cidades estão se adequando ou tentando se adequar a isso. E muito obrigada pelo convite, e bom estar aqui também junto com o Guilherme, né, para a gente poder discutir essas 2 coisas tão importantes. Bom, gente, tem uma coisa assim, né? Esse ODS número 6, ele é bem abrangente, né? Óbvio que, se você pegar o texto, você vai ver que tem 6 pontos principais que estão sendo descritos nesse momento. Um primeiro ponto seria essa questão da universalização da água com qualidade, né? Mas, para ter água com qualidade, tem um outro ponto que fala que nós devemos fazer com que nós tenhamos a preservação das áreas que são produtoras de água, né? Para que você tenha água com qualidade para todo mundo, local de produção de água, você tem que ter também o quê? A qualidade não ser prejudicada com o lançamento de efluentes e esgotos, isso tudo está lá no texto, tá, gente? No texto dessa ODS está ali. Aí, gente, você vê que já está amarrando 3 coisas, né? Que a primeira coisa é você ter todas as pessoas com acesso à água. A segunda coisa é você ter produção desta água. A terceira coisa é você fazer com que essa água seja de qualidade. Para isso, você não pode lançar esse esgoto não tratado nesses locais. Aí depois, gente, tem 2 outros pontos que eu acho importantes, que um ponto é você valorizar as comunidades tradicionais, principalmente indígenas, quilombolas, caiçaras, pescadores. Até me dá uma coisa assim, porque eu trabalho muito com indígenas, né? Então a gente sabe o quanto eles preservam muito mais as áreas de mananciais do que nós, né? Não indígenas. Então isso é um ponto que também tem na ODS. E um outro ponto que é
a questão da transfronteiriça, né? Porque as bacias hidrográficas, elas transcendem essa fronteira do país. Então, a gente tem realmente que conversar com outros países, os nossos países aqui, que nós fazemos fronteiras, porque a água não tem esse limite. Tá? E um outro ponto importante que diz na ODS é também a questão de como você disponibilizar essa água. Né? E aí, gente, como disponibilizar água significa assim, quem tem acesso a essa água? Tá? Bom, nesse bojo, né, nós já temos coisas que são pertinentes, sim, ao Brasil, que tem, bastaria que a gente fizesse as adequações regionais, porque eu acredito nessa regionalidade, né, cada um tem sua característica, mas tem pontos que eu critico, que aí eu vou falar depois ao longo, né, quais são as minhas críticas, e tem pontos que eu tenho medo, né, quando você fala quem é que vai estar no comando dessa disponibilização de água. Quando, por exemplo, num novo marco regulatório que nós temos aqui no Brasil, se fala em privatização dessa água. Então, tem muita coisa aí para a gente poder discutir. Tem coisas que eu acho que é totalmente pertinente, que tem tudo a ver, a gente consegue sim. Nós temos instâncias de discussão, nós temos planos de saneamento, né? Nós temos a nossa política nacional de saneamento e que ela deve ser implementada nos municípios, e eu acho que agora é um excelente momento para a gente poder cobrar isso, né? Mas tem outras coisas que a gente vai ter que tomar muito cuidado, principalmente para a gente não deixar sair de um controle que é da sociedade civil, tá? E que também do poder público nosso brasileiro, eu não sou partidária a gente deixar que empresas, principalmente que não sejam brasileiras, que detenham essa questão do domínio sobre a tal da privatização da água e do saneamento de maneira geral. Tá? Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, mas a gente... Tá bom, muita coisa para a gente discutir. Tá bom, obrigado por esse primeiro preâmbulo interessante, um panorama geral sobre a questão da água e as suas dimensões que devem ser consideradas. Guilherme, como é que está a questão energética, então, e esse ODS número 7 aqui? Bom, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite. E embora eu esteja representando a AB Solar, todas as opiniões são minhas, então qualquer bobagem que eu falar, claro, a culpa é 100% minha. Eles vão saber disso, fique tranquilo. Que bom, exato. Mas se eu falar coisa boa, pode elogiar a AB Solar. Tá certo. Quando a gente fala de objetivo de desenvolvimento sustentável de energia para o Brasil, é um assunto que a gente pode... A pergunta é quanto tempo a gente tem para conversar. Né? Enfim, eu poderia falar horas e horas, é um assunto que eu gosto muito, tenho muitos anos de experiência nessa indústria e eu escolhi estar nessa indústria de energia, no meu caso, energia elétrica. É uma coisa que me apaixona muito porque a energia tem um efeito transformador na vida das pessoas. Então, quando a gente fala de energia, de qual energia a gente está falando? E quando a gente fala de Brasil, de qual Brasil a gente está falando? Né? Então, para começar a desvendar o que eu quero dizer com isso, quando eu represento a energia solar, e a gente pensa que a energia solar talvez seja um dos elementos de tecnologia mais avançados do mundo da energia, mas neste país, a gente tem pessoas que ainda cozinham com lenha. Quando a gente fala de energia, a gente inclui também este desafio. Então, a crise econômica faz com que pessoas deixem de usar o gás para usar lenha, e com isso tem um impacto na saúde monstruoso, e isso tem uma série de outras implicações também de sustentabilidade econômica, ambiental, de saúde. Então, é muito bacana poder falar de energia solar fotovoltaica, mas a gente tem que dar vários passos para trás para pensar que, quando a gente fala de energia, a gente também fala do acesso universal, ao custo razoável, de forma moderna, mas também a gente está falando dessa realidade da cozinha a lenha. Então, tendo feito essa primeira ressalva, vou focar aqui por um minuto em energia elétrica, que é a minha especialização, e que acho que a gente pode também, só fazer esse recorte já é muita conversa. A energia elétrica, ela é cada vez mais presente na nossa vida, cada vez mais
tem um papel central no nosso dia a dia, talvez nem tanto pela energia em si, mas pelos serviços que ele provê. Por exemplo, se a gente falta energia em casa, talvez o que a gente sente falta não é da luz, mas é da internet, do Wi-Fi. Né? Enquanto o celular tiver bateria, a gente vive sem luz na nossa casa numa boa. Né? A hora que cai a internet é que o bicho pega. Então, a energia ela é um agente central porque os serviços essenciais do nosso bem-estar são cada vez mais críticos para o nosso dia a dia. Né? Eu lembro, nos anos 80, quando eu crescia, que se a gente ficasse sem luz, acendia uma vela, ligava o radinho de pilha e vida que segue. Né? Até fazer um acampamento na sala, meio que se divertia. Né? E hoje, acho que alguns minutos sem luz deixa as pessoas tensas. Então, um dos aspectos importantes da energia elétrica, quando a gente fala de qualidade da energia elétrica, antes de falar da questão da sustentabilidade, da fonte de onde ela vem, tem a ver com como essa energia chega na pessoa, a qualidade, a continuidade da prestação de serviço. Então, hoje aqui na cidade de São Paulo, um dia chuvoso, tem a rádio que eu escuto, eles têm uma vinheta, choveu, apagou. Então a gente tem um tanto de semáforo apagado pela cidade de São Paulo e o impacto que a falta da continuidade de serviços de energia elétrica, por exemplo, para semáforos, que tipo de impacto isso tem na vida das pessoas. Né? Quantas pessoas ficam presas no elevador? Né? Que tipo de impacto isso tem? E um pedaço, o pessoal que está vendo ao vivo vai fazer essa relação rápida, mas quem vai assistir isso gravado, a gente está passando, por incrível que pareça, um estado inteiro do nosso país está sem luz há alguns dias e não se sabe quando essa energia vai voltar. E o impacto que isso teve, eleições municipais foram adiadas. Você teve questões sociais, protestos, pneus sendo queimados, questões de violência acontecendo, porque a energia elétrica não foi suprida. Então a qualidade de como essa energia chega nas pessoas ou não chega nas pessoas, ele é um fator absolutamente crítico para a sociedade hoje. Então, este olhar de qualidade do serviço, se a gente fala, então, qual é o aspecto mais crítico para a ODS no Brasil, é esse. Porque a matriz elétrica brasileira, ela, por muitos anos, sempre foi majoritariamente hidrelétrica. A gente está migrando para uma matriz mais de energia eólica, energia solar. Então, embora a gente ainda tenha algumas usinas a carvão, ainda tenha algumas usinas a gás natural, é uma matriz muito renovável. Então, nesse aspecto, o Brasil sempre se vangloriou e com razão. O Brasil também tem um indicador de universalização muito alto, mais de 90%, o número deve ser mais próximo de 99% dos domicílios brasileiros já têm acesso à energia elétrica. Nos últimos anos teve um programa chamado Luz para Todos, que levou a energia para as pessoas de forma universal. Um impacto fantástico, acho que o governo tem que ser criticado quando tem que ser criticado, mas tem que ser elogiado quando tem que ser elogiado, e acho que essa iniciativa do Luz para Todos, que começou no final dos anos 90, início dos anos 2000, colocado em lei, assim que a presidente Dilma Rousseff, o presidente Lula assumiu, a Dilma Rousseff era ministra de Minas e Energia, um dos pilares da reforma do setor elétrico da época era a universalização do acesso, e acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Mas uma coisa é o fio chegar na sua porta, outra coisa é sair a energia desse fio. E esse é o desafio central que a gente tem. E o outro aspecto importante dessa ODS, ela fala sobre o custo dessa energia. Né? O Brasil hoje tem um custo de energia muito alto, menos por conta de onde vem a energia, mas mais por conta dos impostos, encargos que envolvem a energia. Aliás, o Brasil é campeão em imposto em qualquer linha, carros, gasolina, energia elétrica, estamos aí. Então, esse tem um impacto importante. Mas eu queria chamar a atenção que eu não acho que a energia, por exemplo, deve ser de graça ou muito barata. Porque a energia tem que custar quanto ela vale. E o grande risco de você ter suprimento de energia muito barata é o desperdício. E eu acho até que um pedaço de desperdício de água que a gente tem no Brasil tem a ver com a água ser muito barata. Né? A água da Sabesp que chega na minha torneira é muito barata. E quem mora em prédio, então você nem sabe quanto ela custa, porque o valor é rateado. Então você não tem um relacionamento direto de quanto eu consumo e quanto eu vou gastar. E isso leva a um comportamento perdulário de recursos. E aí, da energia elétrica, ainda que ela fosse facilmente captada, não é? Tem muita tecnologia para trás, eu acho que ela tem que ter um custo importante para se evitar o desperdício. E aí tem dentro das ODS um aspecto que passa meio desapercebido, que é o lance da eficiência energética. A eficiência energética no mundo, e aí estamos falando aqui no ambiente de educação,
um aspecto fundamental da eficiência energética é a forma como as pessoas usam a energia. As pessoas têm que aprender a usar a energia de forma consciente. Não está na sala, apaga a luz. Né? Nos anos 80, de novo, né, eu lembro da minha mãe gritando, sai do banho que eu não sou sócia da Light. Né? E eu acho que a gente perdeu um pouco isso. Né? Eu acho que as lâmpadas agora consomem menos, os equipamentos são mais eficientes, mas e a gente acaba... As pessoas agora têm ar-condicionado em casa. Eu acho que a gente perdeu um pouco esse hábito de ser atencioso ao consumo eficiente de energia. Então, como eu disse, tem muita coisa para falar e posso falar horas sobre isso, mas para já acho que essa é minha primeira intervenção. Ótimo, Guilherme. E vocês falando me ocorreu o seguinte, né? Então estamos falando em recursos hídricos para abastecimento humano, né? E estamos falando de recursos hídricos, no caso do Brasil, para a geração de energia. Estamos, de certa forma, competindo pelo mesmo recurso para funções diferentes. E o país, o Brasil, né, tanto na questão do saneamento básico como na questão da geração de energia, tem tradicionalmente optado pelas mega obras. Né? Quer dizer, quando se fala em recursos para a energia, se fala em construção de grandes usinas hidrelétricas. Isso é histórico no Brasil, desde Balbina, nos anos 80, e antes disso outras, né, Itaipu e agora Belo Monte, entre outros, que causam, né, apesar da necessidade energética que você bem apontou, Guilherme, mas causam um impacto local significativo, não só ambiental, mas como social. E no questão do saneamento básico é igual, né? A gente, quando fala uma cidade como uma região metropolitana como São Paulo, se fala sempre em grandes estações de tratamento de esgoto, mega para abastecimento de água, mega sistemas de transmissão, enfim. Dificilmente se fala em pequena geração de energia local ou pequena tratamento de esgoto ou tratamento de água local em pequenas usinas, que poderia, entre aspas, tanto baratear como dar um acesso mais direto a esses recursos para aquelas populações. E com menos perda, tanto nas linhas de transmissão de água como de energia elétrica, né? Porque muito do que se perde, 40% de água, e se não me engano, algo em torno disso também, nas linhas de transmissão de energia gerada nas Itaipus da vida, Tucuruís da vida, se perde uma quantidade significativa na própria linha de transmissão. Então, como é que esse modelo brasileiro de mega obras, tudo bem que o país o Brasil é um país grande, mas será que nós poderíamos ter uma migração para um modelo um pouco mais local de geração de energia? E talvez aí a solar seja uma interessante, talvez as pequenas estações de tratamento seja outro. Vamos fazer um debate sobre isso um pouco? Quer dizer, a opção histórica e a opção necessária daqui para frente. Olha, eu concordo com você em gênero, número e grau, né? Porque nós temos, por exemplo, atualmente nós estamos com um projeto na região do ABC, né? Que eu sou da região do ABC, no município de São Bernardo do Campo, para poder fazer a parte toda de coleta e afastamento e coleta de esgoto e tratamento, que é um projeto grande que chama ProBillings e tal. E fazendo assim, uma obra muito grande de coletor-tronco, para que esse esgoto seja tratado ou na estação ABC, que é em São Caetano, que está ali a 20, 30 quilômetros, ou se não em outras estações mais longínquas ainda, né? Eu acho isso um absurdo, porque eu acho que cada município deveria ter condições de fazer pequenas estações, que isso não é um absurdo fazer, né? Ou um consórcio ali, como nós da região do ABC, um consórcio ali, mesmo porque, gente, quando você fala, por exemplo, da região do ABC, nós temos morrotes, nós temos, né, uma questão de relevo, que você tem que subir tudo aquilo, e aí você tem que gastar energia para isso. Então, acho que nós deveríamos sim ir para uma outra opção de tratamento de esgoto, por exemplo, né? E também distribuição de água. Embora, sim, né, eu sou como o Guilherme, daí a César o que é de César, né? Embora, quando você fala da Sabesp, por exemplo, na distribuição de água, faz um trabalho bem bacana, manda para as caixas d'água dos municípios, né? Aí o município é responsável pela qualidade de água, por avaliar a qualidade de água que ele está recebendo, tal. Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma perda muito grande aí. Então, eu acho que, primeiro, deveríamos, sim, pensar em fazer coisas regionalizadas,
tanto estação de tratamento de água como estação de tratamento de esgoto. Deveríamos sim pensar em fazer os pequenos módulos de tratamento de esgoto, que a gente pode, por exemplo, numa área como Pós-Balsa ali da Billings, ou numa zona no extremo sul de São Paulo, onde a gente tem Grajaú, Cantinho do Céu, Jardim Apurá, tal, pequenos módulos, ou estimular também os módulos quando você tem no meio rural, que você pode estimular pequenos módulos mesmo de tratamento de esgoto, como a gente já fez dentro das aldeias, com banheiros que são feitos, né, a partir de um biodigestor, que inclusive gera energia, né, dentro de uma das aldeias, que é a aldeia do Jaraguá. A gente tem um banheiro que gera energia, essa energia vai para o fogão, que eles cozinham e acende uma luz ainda por cima, né? Então é um negócio muito legal. É possível ser feito, né? Eu não sei por que a gente não tem mais estímulos, mais incentivos para isso. Inclusive até com dinheiro, como, por exemplo, aqui em São Paulo, e todos os estados têm, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Você tem uma verba, então por que não também dar estímulos a partir dessa verba para esses pequenos módulos, né? Eu estou falando em saneamento, mas para energia eu imagino a mesma coisa. E até tem uma experiência muito legal, um pescador lá da Billings, o João, queridaço, assim, meu parceiro de barco mesmo, ele que me leva para lá e para cá. Ele assim, professora, vou comprar umas placas de energia solar. Eu falei, João, é mesmo, menina? Ele falou, bom, faz um ano que ele botou lá as placas, porque ele tem os freezers, né? Que ele é pescador e tal. Gente, ele falou que ele está mega feliz. Ele gastou inicialmente uma grana que ele tinha e tal, mas ele falou, agora eu vendo energia, meu relógio vira ao contrário, eu nunca tinha visto aquilo, né? Então é uma coisa muito legal. E é uma pessoa assim, hiper simples, que ele viu isso, a gente discutindo muito e tal. Ele falou, vou botar isso lá em casa, hein? Será que dá certo? E fez. Entendeu? Então, acho que estimular esses pequenos módulos é uma coisa bacana. Gente, a Cantareira, por exemplo, o nosso reservatório, traz água de Minas Gerais, gente. Isso é um absurdo. Né? Com nossa região aqui da Serra do Mar, lotada de nascentes maravilhosas, que a gente podia tratar melhor isso e ter essa água. E com 2 rios cruzando a cidade, com um fluxo de água permanente, então, só que totalmente poluídos. Né? Para quê, né? Então, por isso que é essa coisa da ODS que eu bato em cima aí. Tem muita coisa ainda. Tá. Guilherme, então, basicamente a descentralização, né, na verdade, esse é um ótimo ponto, né? A gente, na indústria de energia, a gente diz que a gente está vivendo a época da energia 3D, né? Que é a descentralização, a descarbonização e a digitalização. Né? Eu, particularmente, gosto de adicionar um 4D, que é a democratização. Né? Que a indústria não coloca, mas eu particularmente, acho muito importante. Essa história que você contou do pescador colocando o painel solar na sua casa é o exemplo para mim da democratização. A energia solar, por exemplo, que é uma solução descentralizada e digitalizada e descarbonizada, ela por muitos anos foi taxada como uma energia dos ricos, uma coisa de gente rica, que só para casarão, né? E a verdade é que, assim como o celular um dia foi só para gente rica, hoje você tem no Brasil mais aparelhos celulares do que pessoas. Né? Se popularizou, se democratizou. E o efeito que o celular tem na vida das pessoas de empoderá-las, as pessoas podem ser empreendedoras, as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar, as pessoas podem se comunicar a qualquer momento, todo esse efeito empoderador também existe na energia. Né? Quando a pessoa se sente empoderada para tomar em suas mãos a responsabilidade de gerar sua própria energia, empodera ela no uso de um recurso natural e que, quando ela investe, ela consegue fazer essa ligação, então ela se sente parte da solução. Né? Eu acho que esse para mim, um dos desafios da ODS é como o cidadão comum pode se sentir fazendo parte, né? Porque muita coisa deixa o governo resolver. Né? E acho que a gente tem muita coisa que depende do governo, mas tem muita coisa que acho que quanto mais a gente conseguir trazer para o cidadão e menos depender de um poder central para nós, mais a chance dessas coisas funcionarem. Voltando na sua fala inicial, professor,
a época das grandes obras acabou de energia. Por vários motivos. Primeiro porque acabaram os recursos energéticos mesmo falando. Não tem mais rio aí pra gente colocar represa. Quer dizer, o que tem agora é na região amazônica, que é uma região de planície, que qualquer barragem que você coloca, você alaga imensas áreas. Então, não tem. Segundo, hoje, com o poder social, eu acho pouquíssimo provável você conseguir fazer os tipos de alagamento e deslocamento de pessoas que você fazia em outros tempos, que você faz hoje. Né? Na época das grandes hidrelétricas aqui na divisa de São Paulo com Minas Gerais, Furnas, ali no Rio Grande, mesmo aqui no Rio Paranapanema, ou mesmo aqui no Rio Tietê, quantas histórias a gente até viu com essa seca que teve agora, cidades que foram redescobertas. Eu considero inimaginável você conseguir deslocar milhares de pessoas das suas casas para um bairro novo ali, porque você vai alagar. Acho que a sociedade não aceita isso. Então, o contexto de sustentabilidade ser não só ambiental, mas também ser social, né, eu acho que a sociedade aprendeu isso e, quer dizer, de novo, hoje seria impensável a situação de Itaipu, que alagou 7 quedas. Né? Imagina, hoje acho que as redes sociais enlouqueceriam, né, na sugestão disso. Eu não vejo isso acontecendo mais. O que é ótimo, porque a gente não precisa. Então a gente não deveria e a gente não precisa. Porque justamente, por exemplo, a energia solar fotovoltaica, ela pode ser colocada mais perto dos centros de cargas. Hoje, o número é 15%. 15% da energia que é gerada, ela é perdida na transmissão. Mas não é só isso. Quer dizer, a construção da usina é ruim. Imagina você construir 3 mil quilômetros de linhas de um corredor, de uma linha de transmissão de Araraquara até Porto Velho. O tipo de obra que você faz para isso, depois você tem que gerenciar isso, é uma coisa meio maluca, né? Quando você tem a alternativa de fato de descentralizar. Então, ao descentralizar, você descarboniza, ao descarbonizar, você democratiza e tudo isso se realimenta. Então, a solução é essa mesmo, acho que é um dos caminhos. No caso de energia, também, a verdade é que quando a gente cresce, quando a economia cresce, a gente precisa de energia. Então, no Brasil, em particular, é um caso muito mais de... a gente não pode escolher uma fonte ou outra, a gente precisa usar tudo que tem à disposição. Então, a gente precisa de eólica, a gente precisa de hidrelétrica, a gente pode ver que precisa de gás natural também, a gente vai precisar de solar, um dia vai vir o hidrogênio. A grande revolução da energia vai ser o armazenamento, e aí a indústria de energias vai se reinventar completamente. Então, sem dúvida nenhuma, a descentralização e, consequentemente, o empoderamento do indivíduo na ponta é a tendência, e mais do que tendência, é a realidade, já é algo que a gente enxerga aqui no Brasil. Hoje, outro dia mesmo, a gente atingiu a marca de 4 gigawatts de potência instalada de energia solar fotovoltaica distribuída. Isso equivale a 1/3 de Itaipu. Né? Então, 4 turbinas de Itaipu a gente já tem de energia solar. Então, é impressionante o poder desse mercado crescer e de fato, e tem implicações. Né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, porque, obviamente, quando você descentraliza, você tem perdedores nesse mercado, que são as pessoas que fazem as grandes obras. Então, você vai ter que encarar lobbies, você vai ter que encarar a indústria do concreto, por muito tempo mandou no Brasil por conta das grandes obras. Então, você tem uma transição importante. A gente viu o que aconteceu aqui nos últimos 10 anos com as grandes empreiteiras que mexiam com concreto e as implicações disso. Então, você tem lobbies aí que vão ser afetados e que a sociedade precisa estar preparada para se impor. O indivíduo tem que estar para se impor, para derrubar esses grandes lobbies, essas grandes pressões, essas grandes corporações, grandes operadoras de redes que se interessam pela construção das grandes redes. Enfim, você tem muita coisa aí para a gente ficar de olho. Então, por isso que a participação do indivíduo para viabilizar essas ODS, e a gente tem mais 10 anos para cumprir as ODS. Né? As ODS são para 2030, a gente sempre esquece, o ODS não é indefinido. Né? A gente só tem mais 9 anos agora para cumprir. E acho que a gente está no bom caminho. E fóruns como esse são importantes para a gente individualmente, as pessoas que estão assistindo a gente também se identificarem como agentes de transformação. E no caso da energia, isso é real, isso está acontecendo. Eu posso pegar só um ganchinho nessa questão do agente de transformação, de participação? Eu acho que Guilherme, você tocou
um ponto extremamente importante, né, que é essa questão da participação da pessoa, né, do cidadão. Eu tenho um amigo que diz assim, que ele fala que existe povo e existe cidadão. Né? O povo é aquele me dá, eu quero, e cidadão é aquele que efetivamente vai começar a participar das discussões. Então, por exemplo, para recursos hídricos, nós temos os comitês de bacias hidrográficas. Tá? Então, o Brasil todo tem, São Paulo tem, né? Nós temos 22 bacias, com 22 comitês, e nós temos, por exemplo, aqui, como nós estamos em São Paulo, a gente tem o Comitê do Alto Tietê, nós temos 6 subcomitês, eu atualmente estou coordenando o subcomitê Billings Tamanduateí, então eu falo assim, que as pessoas têm que se empoderar e buscar esses lugares justamente para essa questão do conhecimento, né? E é como eu falei, quanto mais conhecer, quanto mais se discutir, é excelente. Aí sim a gente vai falar, olha, qual é a possibilidade, o que você pode fazer, que caminho você vai seguir, né? Então, eu acho que essa sua fala foi perfeita aí. Legal, e nas duas falas de vocês, nesse complemento, de alguma forma tocamos nas questões da política, né? E política no sentido mais amplo, né? A política pública, na qual o cidadão é um agente participante, então na elaboração de política pública, os comitês, a sociedade civil organizada tem voz e ajuda a organizar políticas públicas, mas também tem a política estrito sensu aí, né? A política institucional, estou falando dos gestores das políticas no Brasil, os governos federal, nacional, estadual. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? O quanto as políticas públicas, tanto no segmento do saneamento básico como da energia, têm ajudado ou atrapalhado a inovação no sentido de atingir as metas do ODS. Nós temos, você citou, Marta, o Programa Nacional de Saneamento Básico, mas ele está constantemente tendo suas metas adiadas, a implementação dos municípios sempre, agora daqui a 10 anos mais, então aí chega aos 10 anos, mais 10. Quer dizer, o quanto que tem um pouco de descaso aí, né, do poder público na implementação, e na questão energética a mesma coisa, uma série de metas nacionais que são colocadas aí, principalmente de redução, né, a gente está falando em geração, mas tem a questão de que assim, o Brasil poderia ser um país que conseguiria, por eficiência energética, diminuir a demanda, né, até para ter que gerar menos energia. Então, a questão energética caminha por dois lados e está previsto na política nacional de energia, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão política, né? O quanto atrapalha, o quanto ajuda, o quanto nós estamos patinando, onde é que nós conseguimos furar o bloqueio. Políticas públicas. O tema da terceira rodada. Acho que podemos começar por aqui para variar um pouco, né? Vamos lá. Não, primeiro que o Brasil é muito ruim de metas, né? A gente é muito ruim de estabelecer metas, é muito ruim de acompanhar essas metas, é péssimo, né? Então, eu quero dar um exemplo da Europa. Na Europa, ela há 15 anos atrás criou as metas 20-20-20, né? 20% da redução de emissões, 20% da melhoria de eficiência energética, 20% da fonte de energia renovável, da matriz de fonte renovável até 2020. Chegamos em 2020, eles mediram e eles ultrapassaram as metas e dobraram a meta para 2030. O Brasil assinou os acordos todos passados ambientais e em alguma lei, em algum lugar está escondido alguma meta de emissões, mas qual é a meta de emissão? Eu não sou um cidadão europeu e eu sei da meta 20-20-20. Qual que é a meta brasileira? Alguém sabe? Sem dar Google? Então a gente é muito ruim de definir meta, é muito ruim de acompanhar a meta. A sociedade brasileira, o governo e os cidadãos que não acompanham e não cobram. A política pública brasileira de energia limpa ela é um grande pêndulo. Aliás, o Brasil é um grande pêndulo, né? Ajuda, atrapalha, ajuda, atrapalha. Então a gente, para dar um exemplo específico da energia distribuída, que a gente está falando agora há pouco. Em 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica criou uma resolução para criar o mercado de energia de geração distribuída, né? A famosa resolução 482, para quem é do setor. 4 anos depois, ninguém instalou painel solar em casa. Era caro, a regra era difícil de entender. Então a ANEEL foi lá e republicou uma resolução em 2015, ajustando a regra. A partir de 2016, o mercado começa a crescer. Então começa a gerar emprego, as pessoas, fabricantes de módulos fotovoltaicos entraram no Brasil,
hoje você tem mais de 12 mil empresas especializadas em instalar painéis nas casas das pessoas. Chega 2019, a ANEEL... Não. Agora vocês vão ter que pagar... Do que vocês geram, vocês vão ter que pagar 60% de encargos sobre essa energia. Então, essas 12 mil empresas que foram criadas fazem o quê? Que política é essa que você dá cavalo de pau e quebra tudo? E aí a sociedade foram às ruas. A audiência pública da ANEEL, pela primeira vez, teve mais de 200 pessoas em Brasília, movimento social orgânico, ao ponto que o Congresso Nacional pegou para si a responsabilidade de propor uma política nacional para esse assunto. E esse assunto entrou na pauta do Congresso Nacional. A gente teve atuação dos 3 presidentes do Executivo, do Senado Federal e da Câmara Federal, tuitando, que é a nova forma de acho ótimo, dizendo, olha, essa proposta da ANEEL não vai. A gente vai trabalhar politicamente para resolver isso. E aí deveria ter entrado na pauta do Legislativo. E aí veio a Covid e esse assunto voltou para a geladeira. Então, o Brasil tem uma frase famosa, eu me peco por isso, eu sempre esqueço que é o Brasil até o passado é imprevisível, né? Que dirá o futuro? Então, a gente é muito ruim de políticas públicas nesse país. E quando essa política tem e deveria ter, a gente é muito ruim de definir metas e acompanhar essas metas. Então, tudo isso para dizer que tem um trabalho importantíssimo de engajamento com os poderes, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, Presidência da República, Congresso Nacional, mas a gente também tem um papel, a gente tem que se educar a cobrar essas metas e acompanhar essas metas. Isso é verdade na energia, enfim, e como cidadão eu percebo que isso é verdade de forma mais ampla. Legal. Concordo com você, Guilherme. É bem isso mesmo, né? Porque você vê, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fez 10 anos agora em agosto. Tínhamos uma série de metas para serem cumpridas, nenhuma delas foi cumprida, né? 10 anos, gente. A gente tinha até 2015 para chegar a não ter mais nenhum lixão. Que nós tivéssemos as cooperativas todas trabalhando com a questão da reciclagem e de repente você vê as pessoas falando de incineração. Aí você fala assim, gente, incineração nem sequer estava na política. Né? Como é que você fala de incineração se você não cumpriu tudo aquilo que tinha que ser cumprido antes, né? Que era o quê? Olha, a gente tem que repensar como é que nós vamos fazer a coleta, de que maneira que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai trabalhar com os nossos catadores, né? Então, poxa, se a gente não cumpriu nem isso, como é que a gente vai querer agora falar de incineração, gente? Não tem acordo, né? Então, eu concordo com você que nós somos muito, muito ruins mesmo de cumprir metas, né, e de cobrar. A Política Nacional de Saneamento, ela também tinha metas para serem cumpridas, lembrando, né, que o saneamento ele tem 4 pilares importantes, que são resíduos sólidos, abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana, né? E aí eu vejo assim na drenagem urbana, né, para gente que mora aqui na região metropolitana de São Paulo, quando chove, você fica morrendo de medo, né? Você fala assim, não sei se eu vou sair de casa, gente, porque vai encher, né? Aí você fala assim, por quê? Porque você não tem um plano bacana de drenagem urbana. O plano que se tem é um plano antigo, que é de fazer piscinão. E aí você vira e fala, gente, piscinão é a coisa mais retrógrada que existe na vida, né? E aí você vê, agora a gente passou pelas eleições, candidatos falando assim, vamos fazer o piscinão. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, né? Que piscinão, tá louco, né? Piscinão, você tem que fazer parque, que faz absorção. Então, a gente tem um problema aí com essas questões de metas. Mas eu falo assim, né? Eu sou professora, né? Então, eu sou otimista. Então, eu falo assim, olha, eu trabalho com educação, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que a participação social da sociedade, essa participação da sociedade civil, ela é extremamente importante. Eu volto a falar que o exemplo que você deu do pessoal ir para Brasília, tal, esses exemplos, gente, as coisas só se movimentam com a sociedade civil, né?
Então, o nosso dever é fazer o quê? Né? Eu falo meu dever enquanto representante da Universidade Municipal de São Caetano. Poxa, a gente produz conhecimento, mas nós temos também que fazer o quê? Nós temos que disseminar esse conhecimento. Né? A gente tem que ir lá e falar, gente, olha, está acontecendo isso, vamos lá, as informações estão aqui. Né? Sempre que a gente fala de rede de monitoramento, por exemplo, de qualidade de água, a gente fala, olha, você tem que ir monitorar, né? Mas você também tem que divulgar, mas de maneira que a sociedade civil entenda. Né? Então, é esse o nosso papel. O nosso papel é, você produz o conhecimento, você tem que ir lá e você tem que falar o que está acontecendo. Para que a sociedade civil se empodere disso novamente, né, que eu estou falando isso, e que seja um efetivo cobrador dessas questões. Então, por isso que eu falo assim, as políticas públicas existem, elas são ótimas. Você pega a Política Nacional de Saneamento, é linda. A Política Nacional de Resíduos, maravilhosa. Mas você tem que botar em prática, gente. Né? Então, você vê, fica patinando isso. Né? Mas por quê? Porque nós também somos ruins de fazer essa cobrança. Né? Você pergunta, você votou em quem lá para deputado federal? Não lembro, não sei o quê. Você já cobrou, entendeu? Então, a gente também tem que fazer as cobranças. Né? Existem os dois lados aí que a gente tem que fazer as cobranças. Legal. E, bom, o gancho que eu peguei de vocês agora é a questão da responsabilização do indivíduo. Eu já vou falar disso, mas só para um pequeno parênteses no comentário que você fez. Aqui em São Paulo tem uma importante avenida que está nas margens plácidas do Ipiranga. Aliás, literalmente nas margens plácidas do Ipiranga é uma estrada, que é o início da Rodovia dos Imigrantes, é a Avenida Ricardo Jafé, e ali no final o encontro da rodovia com a Avenida Ricardo Jafé, havia uma área verde, enorme, né, que era o encontro de várias avenidas, assim, vários canteiros com árvores imensas, enormes, e solo permeável que deixava a água penetrar e, portanto, ajudava a não ter enchente. O que aconteceram com essas árvores foram todas derrubadas e virou um piscinão que está sendo inaugurado em breve pela prefeitura aqui de São Paulo. Eu morava ali. Pois é. Eu morava, o meu apartamento tinha vista justamente ali a Barroca Zona Sul, uma escola de samba que fica ali embaixo. Mesmo. Eu levava meus cachorros para passear nessa região. Então, o cachorro meu aprendeu, foi adestrado embaixo dessas árvores. Então você viu a derrubada das árvores que ajudavam a permeabilizar o solo para construir um piscinão. Quer dizer, você ataca a causa, né? Quer dizer, a causa o solo está impermeável, né? Por isso que dá enchente. Aí tem um lugar que está permeável, você vai lá e permeabiliza com um piscinão. Quer dizer, você faz o contrário, não dá para entender, mas enfim, esse foi um parênteses. Agora deixa eu voltar para uma questão importante, que acho que vocês estão falando sobre o quanto que o indivíduo pode se cobrar do órgão público, a responsabilidade que ele tem com as políticas públicas, mas tem uma outra possibilidade de participação cidadã que eu queria ver se eu ouvi o comentário de vocês como especialistas. A ideia da tal da casa sustentável. Quer dizer, o quanto, por exemplo, uma casa que tivesse solo permeável com quintais, né, com grama, plantas, enfim, captação de água de chuva com cisternas, tratamento de esgoto local da própria residência em pequenas estações de tratamento, ou energia solar, equipamentos ecoeficientes. Quer dizer, é possível e viável. Estamos quase dialogando com o ODS Cidades Sustentáveis aqui, né? Vocês acham que a gente chega um dia numa situação em que a própria unidade habitacional ela é autônoma nesses aspectos energéticos e de abastecimento e questão da hídrica, da água de geral? Ou isso é uma utopia que realmente nós não vamos chegar nunca? Acho que depende muito de qual casa, de qual local, de que situação, de que cidade, né? Depende muito. Né? Porque vou falar de região metropolitana de São Paulo, é um mosaico, né, de coisas. Então, você tem até casas que podem, né, que você consegue fazer isso, mas você tem outras moradias que você não consegue. Mas, por exemplo, a gente vê... eu vou falar periferia mesmo, né? Vou falar Jardim Apurá, Cantinho do Céu, Grajaú, tal, que são casas muito próximas umas às outras, mas que eu já entrei em casa que as pessoas tinham pelo menos a sua composteira, né? Que estavam preocupados, tal, e que já se preocupava em mais janelas, em
em botar uma placa de energia lá, fazer um consórcio com os vizinhos, né? Então, vai depender muito dessa orientação, que eu sempre falo, que eu acho que nós técnicos podemos fazer essas orientações. Vai depender muito também de que lugar que nós estamos falando, né? Se você pega condomínios de apartamentos, né? Então depende muito deste condomínio, mas você pode trabalhar com o todo do condomínio. Você vai ter que fazer um trabalho de educação ambiental muito intenso também, mas eu não vejo isso como uma coisa impossível de ser feita, né? Eu vejo isso como uma coisa que existe, sim, a possibilidade, e que vai depender muito do quê? Da insistência. Olha, vamos lá, gente, existe essa maneira, existe... Eu vou dar um exemplo agora com a questão da Covid. Nós temos o curso de arquitetura lá na universidade e nós fizemos uma discussão dentro das residências da periferia, como é que as pessoas poderiam, por exemplo, você testou positivo, você tem que se isolar, sua casa tem 2 cômodos só. O que você vai fazer? Precisa ver o que aqueles meninos da arquitetura fizeram de proposta para esses 2 cômodos. Maravilhoso, né? Então, existe, né? O ser humano não é inteligentinho, né? Então, dá para a gente fazer, sim. É botar a cabeça para funcionar, né? Nessas possibilidades, tá? Então, eu acredito que isso seja possível, sim. Volto a falar que eu sou otimista, minha gente. Mas é mesmo, tem que ser. Acho que sim, na verdade tem até soluções de baixa tecnologia que são soluções arquitetônicas, que é a forma como o tamanho da janela, o brise que você põe na janela, o direcionamento, né? Tem movimentos que constroem casas imitando a natureza, então olha como o João de Barro constrói a sua casa e a partir dessa inteligência traz para dentro da realidade. O caminho está no Código de Obras, né? Nas legislações municipais, né? São Paulo tinha um seríssimo problema de cortiços. Como é que você resolveu isso? Você obrigou o espaçamento entre as casas. Todo o Código de Obras de qualquer cidade do Brasil hoje, não sei se todo, não posso afirmar que todo, mas provavelmente todo, tem lá uma área mínima de a cozinha tem que ter tal, pé direito mínimo tal, tem que ter janela mínima tal, tem uma série de horas para questões sanitárias. Então, eu não vejo por que os códigos de obra não poderiam evoluir também para pensar nas questões de sustentabilidade de energia e de água. O primeiro passo, seguramente, são nos prédios de alto padrão comercial. Você começa por onde dá. Shopping centers. Imagino que os códigos de obra para você construir um shopping center devem ter uma série de obrigações, algumas das quais, inclusive, já devem contemplar as questões de eficiência energética. Tem muita gente que faz voluntário, né, que busca aquelas certificações, a LEED é a mais famosa, porque valoriza o imóvel. Então, naturalmente, as construtoras já estão buscando essa solução. Eu acho que a energia mais barata é aquela que não é produzida ou não é consumida, né? Que é o que a gente chama na engenharia de negawatts, em vez de megawatts, né? Então, quando você, de partida, já constrói algo para não usar tanta água, né, para não usar água cinza para não ter o menor cabimento a Sabesp ter um bruta de um trabalho para trazer água lá de Minas Gerais, deixar ela potável e eu jogar ela na descarga. Não tem o menor cabimento. A água eu limpo o chão com a mesma água que eu cozinho. Não tem o menor cabimento. Se um extraterrestre chegasse no planeta Terra e olhasse isso, eu falasse assim, mas o que esses caras estão fazendo? Que burrice é essa, que maluquice é essa, né? Outra coisa maluquice é ele achar que os cachorros iam mandar na gente, né? Porque o cachorro faz a necessidade e a gente vai lá e recolhe para ele, né? Mas isso é uma outra conversa. Mas isso, é uma maluquice o que a gente faz com um recurso tão nobre, né? Para mim, outra maluquice aí para mim é fogão elétrico. Para mim não tem o menor sentido a energia elétrica, que é a mesma energia que faz o meu sinal, a minha fala chegar na sua casa, ser usado para o mesmo uso que os nossos antepassados faziam uma fogueira, esquentar água. É uma maluquice. Não tem. Olha o trabalho que deu para transformar a energia elétrica e agora eu estou usando para fazer calor com ela. Que maluquice é essa? Assim, porque tem abundância. Né? Todo recurso em abundância, ou melhor, a restrição de recurso nos força a ser engenhosos no uso desse recurso.
Então, a gente precisa pensar de forma melhor como é que a gente usa melhor a água. Também é verdade, na realidade do Brasil, que muita gente não tem nem lixo recolhido. Quer dizer, quantos desses córregos tem um lixo jogado? Tem um pouco de falta de serviço público, tem um pouco de falta de civilidade das pessoas que simplesmente... eu tive a oportunidade de visitar no final ou começo, depende do seu ponto de vista, do Rio Pinheiros, ou Canal Pinheiros, para ser preciso, que ele foi retificado. O bairro chama Pedreira, né? Ali tem uma usina da CESP, uma usina termoelétrica, chama Piratininga. E eles fazem a gestão da usina de reversório. Para quem não é de São Paulo, o Rio Pinheiros ele corria originalmente da Serra para o Rio Tietê. E ele foi revertido, né? Então ele tem duas bombas, uma onde agora vai ser a usina São Paulo, que é a Traição, e a outra ali em Pedreira. E a ideia é você pegar a água do Rio Tietê, subir alguns metros para as represas que tem aqui no sul de São Paulo, para usar essa energia para gerar energia elétrica em Henrimbordem, lá em Cubatão. Então você sobe alguns metros e ganha os 800 metros, sobe 20 metros e ganha os 800 metros que é da Serra do Mar. Essa é a ideia por trás dessa engenhosidade. Bom, tudo isso para dizer que o pessoal opera ali a usina. E eles falam assim, que todo dia que tem chuva forte, certeza que eles vão pescar uma meia dúzia de sofá ali na represa. Porque as pessoas aproveitam para fazer a chuva é o grande catabagulho da cidade de São Paulo. Porque não é de ninguém, né? Porque falta esse espírito civismo, né? As pessoas perceberem que o poder público tem uma obrigação, mas a gente também tem obrigação, né? E se o poder público não está, a gente deveria assumir onde possível esse papel. Não é isentando a responsabilidade do poder público. Então, tudo isso para dizer que a gente maltrata, a gente tem o benefício da natureza do Brasil, se transforma em abundância de recursos, que a gente maltrata esses recursos, né? Então isso é o que me dá muito incômodo. E só pegando o seu gancho, né, o reservatório Billings, que é um reservatório que foi criado inicialmente para geração de energia, mas que hoje é a grande possibilidade que a gente tem de abastecimento de água, recebe absurdamente, isso eu também não entendo como, a água do Rio Pinheiros, que é uma água extremamente poluída, né? Então, essa semana que passou mesmo, porque eu trabalho, a minha área de atuação é o reservatório Billings e o Guarapiranga, e eu estava ali no reservatório Billings, né? Estava uma chuva, no barco com o João, inclusive, e o barco não conseguia andar. Por quê? Porque abriu, né, as comportas são abertas, tal, né, e o bombeamento do Rio Pinheiros para dentro do reservatório é só lixo, né, lixo e todos os poluentes, né, que a minha área específica mesmo é de micro-organismo aquático, tal, então eu sei o quanto esses micro-organismos são causadores de doenças. E tudo isso entrando dentro do reservatório, que parte dele a água vai para o Taquacetuba, desse Taquacetuba vai para Guarapiranga, minha gente. Então, ou seja, né, de novo, se viesse o extraterrestre, ele ia falar, esse povo realmente é retardado, né? Porque você joga o esgoto na água que você vai tomar. Aí você gasta muito para tratar essa água e chegar na sua caixa d'água. Aí você pega essa mesma água e vai lá e dá descarga com aquela água. Então, quer dizer, não tem cabimento, né? Bom, eu estive aqui conversando, poderíamos conversar horas ainda sobre a questão energética. Já, vou fazer que nem do programa. Já. E são desafios imensos a questão do saneamento e a energética no Brasil, e os problemas foram bem colocados. Um painel geral foi muito interessante, mas eu preciso, infelizmente, encerrar essa nossa conversa na parte mais formal, agradecendo a quem nos assistiu. Esse tema, ele tem subtemas e outros subtemas, né, imensos. A gente nem falou dos acidentes de Mariana, Brumadinho, nem falamos da usina de Belo Monte, os impactos sociais, enfim. Vários outros temas derivados poderiam ser falados, né? Mas infelizmente a gente vai ficar por aqui hoje. Agradeço a quem nos ouviu. Nós vamos passar para uma segunda sessão daqui a pouquinho, que é uma sessão de perguntas. Mas a parte formal do nosso curso, Um Brasil Sustentável, ODS, uma iniciativa do Instituto Física, Cultura e Ambiente, com o apoio da Universidade Federal de São Paulo, que realizou
este curso. Agradeço aqui ao Guilherme e à Marta pela presença de vocês, por terem aceito esse desafio de vir aqui trazer os saberes e os conhecimentos que vocês têm para compartilhar com todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu é que agradeço. Obrigada mesmo.